Romanos capítulo 9, verso de número 20. Amém? Já vou ler, feche os teus olhos aí um instante. Papai querido, que o Senhor possa nessa noite falar conosco, Deus. São dias onde nós queremos tanto ouvir Tua voz, queremos tanto entender algumas coisas, Pai. Então eu queria te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações, todo o nosso entendimento, para ouvir a Tua palavra, para que ela venha germinar em nossas vidas e que a gente possa realmente aplicar ela no nosso dia a dia, Deus. Que o Senhor possa falar poderosamente em nossos corações e que possamos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Porque eu sei, Pai, e eu creio que o Senhor está preparando dias bons para nós. Eu sei que o Senhor está moldando algumas coisas e eu sei que o Senhor é o perfeito oleiro, Deus, aquele que molda o vaso certinho, não deixa imperfeição nenhuma. Então, Senhor, eu já te agradeço, porque eu sei que esse tempo é propício para as nossas vidas neste lugar e tendo essas experiências em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quanta câmera? Qual câmera que eu estou? Na do meio? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Romanos capítulo 9, verso 20. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que o Senhor me fez assim? Vou repetir para vocês. Mas, ó homem, quem é... Vamos popularizar aqui. Mas, ó homem, quem é você que a Deus replica? Que a Deus indaga, que a Deus pergunta. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que o Senhor me fez assim? Essa palavra falou muito comigo no dia de hoje. Eu quero compartilhar algo tremendo com você. Eu quero falar, não estava nada combinado. O Atos louvou a primeira canção aqui falando sobre confiar. Sobre confiar, e a palavra que eu tenho hoje, Atos, fala sobre confiar. Sobre confiança em Deus. Mas antes eu quero falar algo para entrar nessa palavra sobre esse momento de nós estarmos replicando a Deus, talvez estarmos perguntando para Ele: Deus, o que está acontecendo? Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus, o que é essa situação toda? O que o Senhor tem para falar para mim? Não sei qual que é a pergunta que você tem feito aí. Qual que tem sido o seu dia a dia com Deus nesses dias de quarentena, nesses dias que você está trancado, nesses dias que a gente quer sair, ou então quando a gente sai, como eu tive que sair hoje para comprar algumas coisas, você sai e está parecendo que você está no Walking Dead. Você põe a máscara, põe a roupa e você não dá vontade de pôr uma jaqueta fechada. Tem gente com uns panos assim parecendo do faroeste no pescoço, e as pessoas ficam... Você anda no mercado, passa por um, passa por outro, meio que desviando assim. Ou então estão medindo 1 metro de distância, 2 metros de distância. Tá tudo meio louco, né? E eu sei que muita gente pergunta: Deus, o que está acontecendo? Porque eu já perguntei. Que tempo é esse que o Senhor está fazendo isso? O que está acontecendo para as nossas vidas? Sabe, eu tenho uma história, uma pequena história para te contar, para que a gente possa entender essa palavra, para que a gente possa entender esse tempo de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu era criança, na escola, e olha que eu sou jovem, hein? Bem novinho. O Watson vai lembrar talvez disso. Na escola tinha umas telas assim que vendiam uma época, Atos, você lembra disso? Que as pessoas tinham que meio que passar um cordão de barbante assim para formar um desenho. Você lembra disso, Atos? O Atos lembra, o Atos é mais velho que eu, tá vendo? Passar para formar um desenho. E essa tela, você com ela na mão, você tinha uns pontos marcados e você passava uma agulha, não me lembro direito, mas formando um desenho assim. Só que quem via por baixo daquela tela, quem olhava por baixo não enxergava coisa nenhuma. Só enxergava um monte de linha atravessando para lá, para cá, para lá, para cá, e ficava olhando para aquilo e ficava: meu Deus, o que está acontecendo? E aquela tela, ela ia formando alguma coisa por cima. E o que eu quero dizer para você com essa simples exemplo dessa tela é que talvez nos dias de hoje, talvez nesse tempo, você esteja olhando a situação ao contrário. O que eu quero dizer para você é que talvez na época você não tinha habilidade para fazer aquela tela. E o que acontecia? Muitas das vezes os pais sentavam com a tela na mão e começavam a fazer
E a gente sentava no chão para olhar, e a gente ficava olhando de baixo assim, o que está acontecendo? E vinham sendo feitos, passando a linha, passando, e a gente olhando por baixo e não entendendo nada. E o que gerava na gente naquele momento talvez era impaciência, talvez era ansiedade em saber, mas o que está acontecendo? O que está sendo feito aí? Através dessa tela, puxa, que negócio chato. Qual que é o propósito disso? Para que é isso? E essa impaciência nos deixa irritados, essa impaciência nos deixa, muitas das vezes, querendo só perguntar, indagar a Deus, querendo saber as coisas. E nos dias de hoje, talvez você esteja aflito por causa disso, perguntando, o que está acontecendo, Deus? Sabe, o problema é que quando a gente não tem paciência, a gente quer criticar. Quando a gente não tem paciência, a gente só quer criticar e encontrar saídas e encontrar respostas. E uma criança indignada, ela só implica com o pai, ela só argumenta com o pai e não tem uma paciência para chegar na conclusão daquele contexto. E nos dias de hoje talvez você esteja assim, nos dias de hoje talvez você esteja só se perguntando, pai, o que está acontecendo? Pai, que situação é essa? Você não está enxergando, você está olhando para cima, olhando para o alto, falando, pai, fala comigo, o que está acontecendo? O que o senhor está fazendo? Querendo uma explicação. Mas esse processo nos mostra que existe um Deus que é o que sabe todas as coisas. Porque se a agulha e a linha está na mão dele, costurando o teu futuro, costurando um projeto para a tua vida, moldando alguma coisa, cabe a ele saber o momento certo, a hora certa de entregar nas tuas mãos. E é por isso que eu leio essa palavra hoje. Quem és tu, vaso? Quem és tu, projeto de Deus? Quem és tu, homem, mulher de Deus, que ao que está te formando, está questionando? Pastor Rodrigo, como assim? Isso é muito forte. Porque nós temos essa mania feia de criança de questionar a Deus em muitas das nossas atitudes. Na maioria das nossas atitudes. Sabe, existe um Deus que trabalha por nós fazendo coisas extraordinárias, coisas que estão acontecendo, mas os nossos olhos não estão enxergando, porque os nossos olhos estão olhando somente embaixo do projeto de Deus. Somente por baixo você tem olhado. A paciência nos atrasa em ver o que está sendo feito. A impaciência nos atrasa em ver o que Deus está realizando. A impaciência nos deixa com uma escama nos olhos para não entender qual é o projeto de Deus. Sabe, sabe aqueles caras na rua que pintam aqueles azulejos assim? Que você olha ali no chão, sabe, Atos? Você olha ali no chão e o cara rabisca, aí você fala assim, não vai sair nada, só um borrão. E o cara pega uma tampa e pinta de uma cor, e pega uma outra tampa e pinta de outra, e ele vai. Quando ele termina, você fala, uau. Do nada o cara fez um espaço, o cara fez estrelas, o cara fez muita coisa. Sabe, o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus está desenhando algo novo para a tua vida. Deus está rabiscando algo novo, só que você só está conseguindo olhar de baixo e enxergar rabiscos. Mas o artista é Deus, e Deus está fazendo o melhor projeto para a tua vida. Deus está desenhando com a mão perfeita, com a caneta perfeita, com a tinta perfeita, eu não sei, mas Ele é aquele que faz com perfeição. Deus é aquele que faz com perfeição. Nós erramos, nós retrocedemos, nós pensamos em desistir, mas Deus traça projetos maravilhosos, extraordinários. Deus desenha projetos que são perfeitos para mim e para a tua vida. Só que os nossos olhos, 90% das vezes, estão olhando de baixo e não estão entendendo o que Deus está fazendo. Não estão entendendo. Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe qual é o projeto. Ele sabe fazer, Ele sabe resolver, Ele sabe responder cada coisa. Mas os nossos olhos carnais não enxergam. A sua fé tem que dar espaço para que Deus possa completar a obra. Sabe, a impaciência, a ansiedade, tudo isso é o oposto da fé, tudo isso é o contrário da tua fé. Tudo isso te leva a ter medo, tudo isso te leva a retroceder, tudo isso te leva a esquecer que o artista age com perfeição, que o artista, o projetista, o oleiro, aquele que molda o vaso, sabe, opa, tem uma pedra aqui, eu preciso tirar essa pedra.
Para que o pastor Rodrigo possa melhorar nessa situação, eu preciso dar uma apertadinha aqui, dar uma amassadinha ali. E isso, às vezes, é difícil para as nossas vidas, porque no tempo que nós vivemos, no tempo de tecnologia, no tempo de entendimento, no tempo onde nós olhamos para tudo isso e falamos assim, não, eu estou estudando, eu estou entendendo, eu estou fazendo teologia, não, eu estou lendo, vou brincar com o Leco de novo, eu estou lendo os calvinistas, eu estou lendo, e a gente fica entendido da situação. Te amo, viu, Leco? E a gente fica entendido da situação. E esse entendimento em excesso nos faz mal às vezes. Diz que sabedoria demais entristece o homem. Sabedoria demais tira a gente do foco, sabia? Então, às vezes conhecimento demais não é bom. Porque às vezes conhecimento demais te gera enxergar defeitos demais. Então você entender demais, às vezes você estudar demais, não que seja errado, irmão, estude mesmo, estude de verdade. Não que seja errado, mas você não pode deixar que o seu estudo, que o seu entendimento te leve a cegar para os projetos e para a perfeição e simplicidade de Deus. Porque o Evangelho de Jesus é simples, o Evangelho é simples e o Evangelho se resume basicamente em ir e pregar a toda criatura. Então, nesse tempo, nessa atual conjuntura que a gente está vivendo, o que você tem feito? Você tem evangelizado, você tem falado de Jesus de alguma maneira? Mas, Rodrigo, eu estou trancado. Mas, pastor Rodrigo, como que eu vou evangelizar? O problema é que as pessoas só enxergam evangelizar saindo na rua e entregando aquele panfletinho compridinho, daquele papelzinho, bem fininho. Esses dias eu batendo um papo com uma pessoa, eu vi que ela fez cartões de visita para evangelizar. Eu falei, puxa, que sacada, cartões de visita com temas infantis. Eu falei, nossa, que legal, que ideia que você teve. Mas e aí, você fez porque você quis ou a igreja? Não, eu fiz porque eu quis, porque eu queria fazer algo diferente. O que de diferente você pode fazer para mudar essa situação? Como Deus pode te usar em meio a essa situação? Você já se perguntou, você já parou e começou a analisar tudo que está acontecendo e falou assim, Deus, eu estou preso dentro de casa, Deus, o que eu posso fazer? Qual a ferramenta que eu tenho? Posso gravar um vídeo, eu posso falar alguma coisa, eu posso mandar um versículo no WhatsApp, Nós temos muitas ferramentas, nós temos muitas oportunidades de fazer acontecer, e fazer acontecer é o que nós precisamos nesse tempo. Mas quem és tu, homem, que a Deus replicas? Porventura você que está sendo formado pode dizer, por que está fazendo isso, Deus? Por que fizeste assim? Aleluia. Nós queremos sempre questionar a Deus, dar receita para Deus. Nós não conseguimos enxergar que na nossa história, independente do que nós temos vivido, independente das dificuldades que nós estamos passando, Deus está fazendo alguma coisa que nesse momento você não está vendo, mas Deus está trabalhando em teu favor, Deus está movendo céus e terras, Deus está movendo os teus anjos, Deus está agindo, Deus está fazendo um estardalhaço nessa terra para que você seja abençoado. Só que a maioria das vezes nós não queremos nem gastar minutos com Deus, nós não queremos gastar momentos de oração. Na verdade seria não gastar, mas ganhar momentos com Deus. Nós não queremos ter intimidade com Deus, nós queremos somente o nosso tempo, o nosso momento, as nossas coisas, a nossa família, os nossos filhos. Mas esse tempo Deus tem levantado para mim, para você, para que nós possamos estar intimamente ligados a Ele, para que nesse momento nós possamos estar intimamente conectados com Ele, conectados com o seu santo e poderoso Espírito. Sabe, você consegue na tua casa sentar sozinho e adorar a Deus? Quanto tempo faz que você não faz isso? Você só consegue quando está na nave da igreja, onde tem mais pessoas perto, onde mais pessoas levantam as mãos, onde mais pessoas glorificam a Deus. A gente está passando por esse momento aqui, a gente que está vindo aqui gravar, a gente que está vindo aqui transmitir para você, olhando para uma câmera, olhando para uma lente, com pouquíssimas pessoas aqui. O Watts estava adorando ali. Você pensa que é fácil adorar ao Senhor sem ninguém interagindo com a gente? Mas esse é o momento que Deus olha e fala, opa, ali se encontra um que me adora em espírito e em verdade.
Porque independente da igreja aberta, independente de pessoas nesse lugar, independente de movimentos, independente de pessoas gritando, batendo palmas, glorificando, independente do barulho santo, existe uma pessoa que está adorando o meu nome, independente da situação. Como você tem agido nesse tempo diante de tudo isso? Como Deus tem falado com você? Sabe? Não questione a Deus. Ele está fazendo algo na tua história. 1 Coríntios 2:9 diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você não está entendendo, cara, você não está discernindo a situação, mas nem os seus olhos, nem os seus ouvidos, ninguém teve esse entendimento para saber o que Deus está preparando, mas saiba que o que Deus está preparando é o melhor. Saiba que o projeto de Deus é perfeito. Saiba que o que Ele está desenhando em teu favor, o que Ele está costurando em teu favor é a perfeição. Porque Deus ama o teu povo, Deus cuida do teu povo, Deus zela pelo teu povo, Deus levanta anjos em teu favor. Então se há uma dificuldade na tua casa, se tem uma dificuldade na tua família, saiba que se você estiver buscando ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus, ao Espírito Santo, eles estarão intercedendo por você, eles estarão te livrando, te guardando de todo mal, colocando projetos nas tuas mãos, porque Ele vai te honrar, porque Ele é Deus. Só Ele é Deus. Eu posso falhar, eu posso pisar na bola com você, mas Deus nunca falha. Jesus diz a palavra lá em Isaías 53 que Ele, como ovelha muda, foi até o final para que tivéssemos vida e vida em abundância. E nós, em momentos de dificuldade, em momentos pequenos de dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, é questionar, é replicar com Deus. Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Deus, por que o Senhor está agindo dessa maneira? Deus, mas que raio de vírus é esse que o Senhor está fazendo? Deus, o Senhor está consumindo o teu povo. Deus, é o apocalipse, é o que está acontecendo, eu não sei. Mas Deus está fazendo o que tem que ser feito. Deus está agindo da melhor maneira. O que você precisa, como o Atos cantou aqui no começo, é confiar em Deus. Talvez você esteja confiando na força do teu braço, talvez você esteja confiando no seu entendimento, talvez você esteja confiando nos seus bens materiais, nas coisas que você tem. Mas o que você precisa é de confiança, e confiança tem que estar em Deus. Sabe, você já viu a construção de um prédio? Ela é bem engraçada até, porque a gente vê lá a primeira placa naquele lugar, dizendo que ali vai ter um projeto, ali vai ter um empreendimento, já coloca uma tenda vendendo ali, e você passa dias e dias naquele lugar e você só vê um tapume lá e nada acontecendo, nada acontecendo, nada acontecendo. Você já passou por isso, já passou nesses lugares, você viu lá meses, às vezes um tapume, um bom tempo lá só fechado, e você olha, e entra gente, sai gente, você fala, ninguém está fazendo nada aí, não está acontecendo nada aí. Mas quando de repente você pensa que nada está acontecendo, começa a se levantar. Quando começa a levantar, o negócio vai. Parece que é de Lego, né, hoje em dia. Vai, começa a subir. Fala, mas já tá desse tamanho? Sabe por quê? Eu uso essa história para falar algo de Deus para você. Porque para que essas paredes comecem a subir, para que possa ser construído algo grande, imponente em cima, há meses tem sido feita a fundação. Há meses, os homens estão lá dentro trabalhando, escondidos, teus olhos não estão vendo, mas eles estão lá atrás daquele muro, daquele tapume que seja, trabalhando, fazendo um alicerce bem firmado, fazendo uma estrutura bem forte, para que quando eles começarem a subir, eles não caem, e a estrutura toda se mantenha de pé. Prédios enormes a gente vê, começa a surgir, tudo vai embora, começa a crescer, vai embora. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão? A sua estrutura precisa estar firmada em Deus. A sua estrutura precisa estar bem construída. A sua raiz precisa estar bem firmada na palavra. Você precisa estar bem alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Você precisa estar bem ligado com Ele, ligado na videira verdadeira. Sabe por quê? Porque aquele que não estiver ligado totalmente na videira verdadeira será cortado e lançado fora. Então, mas pastor Rodrigo, como assim? É esse o tempo que nós temos, o tempo de buscar a Deus, o tempo de nos alicerçar na palavra, o tempo de clamar a Deus, o tempo de ouvir a Deus.
Talvez seja um tempo de você sentar e escutar um pouco. Talvez você esteja falando, gritando: Deus, 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 Deus. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Deus. E Deus é lá sentado no seu trono de glória. Olha para Jesus sentado à sua direita. Eu já me peguei pensando isso. E fala assim: poxa, se o pastor Rodrigo tivesse calado esperando, ele estaria entendendo e enxergando o que eu estou fazendo. Mas a nossa ansiedade, a nossa euforia, o nosso desejo em querer resolver as coisas, nos leva a nos distanciar da palavra, nos leva a distanciar da fé, nos leva a desapegar de Deus. Quem é você que está aí sentado hoje? Quem és tu que a Deus replicas? Quem és tu que a Deus questiona? Vamos dizer assim. Por que você tem questionado tanto? Por que você tem questionado que nesses momentos de angústia, talvez você olhe e fale assim: Deus me abandonou. Eu quero dizer para você, é que talvez você esteja muito bem e não esteja conseguindo enxergar. Porque às vezes você está comendo aqui, a banana e jogando a casca para trás e tem alguém querendo pegar a casca. Então talvez você esteja muito abençoado. Talvez Deus esteja cuidando tanto de você, mas a sua ansiedade, a sua incerteza, o seu querer, os seus achismos, os seus estudos, o seu entendimento, só tenham te levado a se distanciar de Deus. Só estejam te levando a estar mais longe do Senhor. Só estejam te levando a te entristecer. Deus tem feito grandes coisas. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus há tempo tem cuidado de nós. Deus há muito tempo tem zelado pelo teu povo em meio a guerras, em meio a batalhas, em meio a disputas. E Deus nunca desamparou o seu povo. Mesmo quando vinha um exército com milhares, Deus fazia 300 homens vencer milhares. Mesmo quando olhavam para a situação e aos olhos humanos não dava certo, aos olhos humanos não aconteceria nada, eles morreriam, perderiam, Deus enviava às vezes exército de anjos para lutar em favor dos seus. Saiba que Deus está zelando por você, saiba que Deus está cuidando de você. Talvez você não esteja vendo agora, talvez você esteja como uma criança mimada, olhando embaixo da tela o perfeito artista bordando a tela, e por baixo você não está conseguindo enxergar, por baixo você não está conseguindo ver. Mas a confiança precisa estar firmada no teu dia a dia. Se você confiar mais em Deus, se você não ficar tentando entender demais as coisas, sabe? Não que seja errado você entender, mas não fique tentando entender demais. Não fique tentando colocar Deus dentro de um quadradinho, de uma caixinha. E não tente entender Ele ao extremo, porque o extremo vai te levar à loucura. E eu quero te dizer nessa noite que você tem que ter certeza no teu coração que Deus está no comando dessa situação. Mesmo em meio à tempestade, Ele é aquele que anda sobre as águas. Mesmo em meio ao deserto, Ele é aquele que de noite aquece o teu povo e de dia Ele refresca e manda mantimento. Mesmo em meio ao mar fechado à frente do teu povo, eles olham para o mar, olham para trás, vem vindo a morte, vem vindo o faraó, eles olham para o mar e o mar fechado, eles olham para trás, está chegando, eles olham para frente, Deus fala, toca no mar, e o mar é aberto e o teu povo passa de pés a secos. Esse é o meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o Deus a quem servimos. Nesses dias de quarentena, nesses dias de ficar trancado, nesses dias onde tudo está parecendo meio oculto, meio bagunçado, fuja um pouco das mídias. Use as mídias para evangelizar, mas fuja um pouco num bom sentido e aplique-se mais às coisas de Deus, às coisas que são eternas, a palavra de Deus. Se aplique em Deus. Sabe, é difícil, não é difícil você vencer. É tão fácil você passar horas na internet. Eu estou falando aqui, dando a minha vida de exemplo. Não é fácil a gente sentar no computador e ficar horas ali, mas como é difícil a gente ler alguns capítulos da Bíblia. Não é verdade? Não é verdade como é difícil? Deus falou com você agora, não falou?
difícil, eu sei porque eu vivo isso. Mas existe algo poderoso que Deus está fazendo nesse tempo. Eu creio que nesse tempo Deus está trabalhando de uma maneira tão fiel a nós, tão afinco. Deus está fazendo uma obra tão grande. Eu creio que Deus está projetando algo tão poderoso, que quando esse tempo passar, igrejas serão transformadas. Aí o povo de repente estará preparado para viver o avivamento que você tem ouvido falar há tanto tempo, o Brasil vai ser avivado, o Brasil vai mudar. Talvez aí, depois de um tempo como esse, um tempo de crise, né? Talvez depois de um tempo como esse, a igreja esteja preparada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Talvez a gente tenha umas arestas para ser aparada, talvez a gente tenha umas situações aí que a gente precise ser colocado em xeque-mate e falar: opa, e agora? O que eu vou fazer? Estava falando com outro amigo esses dias assim: e agora? E os shows, né? E os que cobram pelos shows estão tendo que se reinventar. E aqueles que cobram para fazer tal coisa ou outra coisa, não vou ficar falando aqui não, você sabe o que eu estou falando. E agora? Agora não dá para cobrar. Agora você tem que fazer algumas coisas de graça, para que você não perca o que você já tem. Confie em Deus. Saiba que Deus está cuidando de tudo. Saiba que Deus está te aperfeiçoando nesse tempo, porque o único lugar onde Deus nos aperfeiçoa é em meio à prova, é em meio à dificuldade. Sabe por quê? Porque em meio à dificuldade você consegue enxergar e ela revela quem você é. A dificuldade revela quem você é em Cristo Jesus. A dificuldade revela quem você é em Deus. A dificuldade revela quem você é no seu dia a dia com o Espírito Santo. Confiança é a cura para a impaciência. Confiança é a cura para a ansiedade. Confiança é a cura para resolver todas as coisas. Confiança, mas que confiança? A única e verdadeira confiança, que é estar confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no piloto do barco. Ei, homens de pequena fé, por que vocês estão tão afoitos? Por que vocês estão aí tão apavorados? Saiba que Ele que é aquele que dá ordem para as águas e as águas se acalmam. Saiba que Ele é aquele que multiplica pães e peixes para multidões. 5 pães e 2 peixinhos. E alimenta toda uma multidão. Saiba que é aquele que pega a saliva com um barro, passa nos olhos do cego e o cego começa a enxergar. Saiba que é aquele que olha para situações e diz: ei, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que nos falta para esse tempo é profetizar sobre a vida das pessoas que Deus é um Deus de milagre. É profetizar sobre a vida das pessoas que Deus é um Deus de cura. É profetizar sobre a vida das pessoas que existe um caminho em meio ao deserto, à dificuldade, à aflição, à enfermidade. Existe um caminho e esse caminho é o único caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, que é Jesus. O único caminho. Talvez você tenha tentado dar jeitinho brasileiro, para lá, para cá, mas não tem outro caminho, é só Jesus. O único caminho, a única verdade e a vida. Saiba disso, grave isso no teu coração hoje. Deus é perfeito, Deus é perfeito. Porque aqueles que confiarem, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então eu quero dizer para você no dia de hoje, nessa quinta-feira que nós estamos aqui para louvar, nós estamos aqui para falar de Jesus, nós estamos aqui para orar pela tua vida, para dizer para você: ei, acalma o teu coração, está chegando bonança, Deus está no controle, Deus é o perfeito artista. Quando Ele vai virar essa situação, vai mostrar a tela para você que Ele estava fazendo lá no começo, você vai falar assim: meu Deus, era isso que o Senhor estava fazendo? Era isso que o Senhor estava projetando? Sabe o que Ele estava desenhando naquela tela? Como Ele sempre, muitas vezes desenhou, era eu e você. Ele estava desenhando mínimos detalhes
Porque a palavra nos diz que não tem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem que Deus esteja no controle. Então ele estava desenhando ali o Atos, o Felipe, o Fernando, o pastor Reinaldo, vocês todos que estão aí na live. Ele estava desenhando naquela tela, ele estava costurando aquele desenho e dizendo: opa, deixa eu ajustar aqui, porque eu preciso que ele seja mais alicerçado nessa área, eu preciso que ele seja mais ciente disso. E ele estava com perfeição, cuidando de cada detalhe, mas você estava olhando por baixo. Então eu quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje você vai buscar, vai orar a Deus, falar: Senhor, eu quero confiar em Ti, me ajuda a confiar em Ti, eu quero clamar o Teu nome, mas para ter firmeza na Tua palavra, para estar alicerçado na Tua rocha, Jesus. Eu quero de verdade ser alguém que faz a diferença, eu quero de verdade ser um homem de Deus nessa terra, uma mulher de Deus, eu quero ter uma família. Eu posso declarar sobre a minha casa que eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu quero declarar que praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu quero declarar e orar sobre os meus, colocar as mãos sobre os meus, colocar as mãos sobre a minha casa, sobre a minha família, e declarar em nome de Jesus essa autoridade sobre a minha vida, que praga nenhuma chegará à minha tenda. Então eu profetizo sobre a tua vida agora aí, que você receba essa autoridade em nome de Jesus. Não desista, persista em Deus, persista em Jesus, busque o Espírito Santo que está aí bem perto de você, tenha intimidade com Ele. Confie, confie, confie nele, confie em Jesus, confie, confie, porque aí você será como os montes de Sião, que não se abalam, por crises, que não se abalam por situações. Pelo contrário, você vai olhar para a crise e você vai falar assim: ei, o meu Deus está vindo, está preparando o tempo para me buscar, o meu Deus está preparando para buscar a tua noiva, o meu Deus está preparando, e isso tem que alegrar o meu e o teu coração. Nós temos que estar ansiosos por esse tempo, nós temos que estar clamando por esse tempo, porque Ele é aquele que vem buscar a sua noiva, Ele é aquele que vem te buscar. Mas para isso você precisa estar totalmente alinhado com Ele. Para isso você precisa estar totalmente conectado com Ele. Eu quero orar por você. Quero orar com você. E a minha oração vai ser para que você possa descansar em Deus. Para que você possa acalmar o teu coração. Feche seus olhos aí onde você está. O Atos vai estar cantando de fundo ali. Eu quero orar por você nessa hora. Deus Todo-Poderoso, nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a descansar em Ti, Senhor. Nós precisamos aprender mais de Ti, para que a gente possa entender quais são os Seus propósitos, sem ficar questionando, sem ficar indagando, Senhor. Sem ficar replicando ao Criador o que Ele está fazendo, porque Ele é o Criador, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, a Tua vontade é boa, agradável, Senhor. Então o que eu quero nessa noite, Senhor, é junto com os meus irmãos aqui te pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desse tempo, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado tantas coisas. Nos ensinado a ser família, nos ensinado a ser irmãos, nos ensinado a ser pais, nos ensinar a ter zelo pelas nossas casas, nos ensinar a olhar um nos olhos dos outros e tolerar muitas das vezes. Só quero te agradecer, porque eu sei, Senhor, que esse tempo que o Senhor está preparando é para que possamos aprender a confiar em Ti, Senhor. Onde nós temos visto tantos vídeos de presidentes declarando que devemos orar, onde nós temos visto vídeo de médicos e enfermeiros adorando o Teu nome. Pai, a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará diante desse nome, Jesus. E eu creio que esse tempo, Pai, tem sido propício para que pessoas possam reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é o artista perfeito, Pai. Nos ensina a confiar, Senhor. Nos ensina a ter fé, Pai, alicerçada na rocha que é Jesus. Espírito Santo Consolador, nesses dias, nos momentos de dificuldade, nos console, nos ajude. Ore por nós com palavras inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, porque muitas das vezes vem na garganta e a gente trava, a gente não consegue, porque a angústia toma conta, a ansiedade toma conta. Então, Espírito Santo, eu te peço, entra dentro de nós com fogo e age com gemidos inexprimíveis para nos revelar ao Pai. Revela-nos, Pai, quem nós somos em Cristo Jesus para esse tempo. Em nome de Jesus.